Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 21. Diz assim: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Obrigado, irmão Paulo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração e transmita a graça dEle. Obrigado, meu Pai, pela dádiva imensa do Teu Espírito. Se hoje oramos a Ti, confiando que o Senhor é real, que o Senhor nos ouve, que o Senhor é poderoso para nos abençoar, é porque o Teu Espírito nos convenceu da Tua verdade, nos convenceu acerca de Jesus, nos conduz para a Tua glória, para a nossa salvação. E assim, ó Pai, continua a falar aos nossos corações por meio desta palavra que acabamos de ler. Que o Espírito nos ensine a verdade dela e nos impulsione, ó Pai, nesse mundo para praticarmos ela e sermos relevantes, sermos fiéis e, ó Pai, sermos agentes de transformação, de conversão nesse mundo carente de Ti. Nesse mundo que precisa ser transformado pelo Senhor Jesus. Assim te pedimos, ó Pai, faz isso em nós, continua a fazer isso em nós. Não para, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, somente no poder do Espírito Santo a igreja é capaz de cumprir a missão profética e restauradora no mundo. O texto que nós acabamos de ler é o início da explicação do apóstolo Pedro para aquele evento inicial que aconteceu em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. E acontece então de terem judeus de várias partes do mundo, que então falavam idiomas diferentes, e quando o Espírito Santo vem, tem o som de um vento, não há o vento, mas há o som de um vento, línguas de fogo pousando sobre a cabeça deles, e começaram a falar em outras línguas. E eles poderiam falar na língua dos seus ouvintes. Deus os capacitava de maneira que a palavra de Deus, as grandezas de Deus poderiam ser entendidas por pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes. Então Pedro, juntamente com os demais apóstolos, diz aqui a palavra que ele se levanta. Quer dizer que ele assume uma posição de destaque, ele toma uma iniciativa e ele faz isso no poder do Espírito Santo. Pedro precisa desse poder que já havia revestido ele na época que Jesus já tinha dado do seu Espírito aos seus discípulos, e aqui eles são revestidos novamente, e Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, se ergue, se destaca, juntamente com os demais apóstolos, para falar do que estava acontecendo. Esse som de um vento, essas línguas de fogo, pessoas falando em idiomas diferentes, e aquela mistura ali de coisas, de maneira que quem estava de fora não conseguia compreender o que estava acontecendo.
Então Pedro, ele ensina no poder do Espírito, e irmãos, quem está ouvindo só vai aprender também no poder do mesmo Espírito. Só o Espírito nos move aqui nessa manhã, irmãos. Só o Espírito pode nos fazer a igreja dele. Só o Espírito pode dar sentido ao que é pregado, de maneira que ele usa o pregador e ele usa quem ouve. Ele transmite a graça dele pela boca de homens pecadores, mulheres pecadoras também, e ele também abençoa os ouvidos dos pecadores, os corações, para que a mensagem seja recebida como verdadeira mensagem de Deus. E Pedro se levanta para ensinar o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, porque muita gente precisava de uma explicação do que estava acontecendo, para que a mensagem de Deus fosse inteligível para as pessoas, para que ela se expandisse, para que mais pessoas se rendessem ao Senhor Jesus. E aí diz a palavra que no versículo 14, 15 e 16, então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Pedro, então, vai dizer para o povo que o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes era um cumprimento de uma profecia antiga, dada pelo profeta Joel. E Pedro, irmãos, ensina para a gente, igreja, hoje, que também temos o Espírito Santo, que somente pregamos a palavra de Cristo e recebemos ela como palavra de Cristo, porque é o Espírito quem nos convence, convence a mim, convence a vocês. Nós precisamos estar com o coração abertos e sensíveis à necessidade real de uma sociedade perdida, de uma sociedade sem Cristo, de uma sociedade que às vezes ouve acerca das coisas de Deus, mas que a sociedade não está compreendendo devidamente o que tudo isso significa. Se nós lermos esse texto aqui, irmãos, Pedro fala que aqueles irmãos não estavam bêbados, porque tinha gente acusando, dizendo, devem estar bêbados, o que está acontecendo aí? Porque esse movimento de falar nos idiomas e serem entendidos era para aquelas pessoas que estavam na reunião. Os de fora, o que eles viram foi pessoas conversando, cada um num idioma diferente. É igual se hoje em dia a gente fosse, né, tentar conversar, um está falando inglês, outro está falando em português, outro está falando espanhol, outro está falando em alemão, e essa misturada e todo mundo falando ao mesmo tempo, em vários idiomas diferentes. E quem estava de fora e não sabia do que estava acontecendo, falaram, estão bêbados. O argumento de Pedro, irmãos, é forte, talvez, para aquela cultura, né? Olha, irmãos, diz aí o versículo 15, estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, sendo apenas 9 horas da manhã. Irmãos, talvez na cultura de Pedro isso podia fazer sentido. O pessoal pensar, realmente, né? 9 horas da manhã, quem ia estar bêbado 9 horas da manhã? Mas, irmão, Nova Iguaçu aqui, Miguel Couto, Baixada Fluminense, Brasil. O argumento de Pedro não ia valer de nada. Pedro chegar e se levantar, pessoal, vocês estão achando que alguém está bêbado 9 horas da manhã? Meus irmãos, é claro que tem um monte de gente bêbada aqui na nossa região, 9 horas da manhã. Tem gente que nem foi para casa ainda, tem gente que está caído pela rua, tem gente que não sabe nem como é que vai retornar, não sabe nem o sentido do seu lar. Tem gente que saiu andando por aí, a bicicleta ficou para trás, ou o carro, porque nem sabe que foi de carro ou de bicicleta, sendo apenas 9 horas da manhã, o horário que a gente começou o culto, a gente ainda está chegando, 10 horas da manhã, passamos das 9 horas. Então o que acontece, irmãos? Mas pode ser que para a cultura dos judeus ali naquela época fazia sentido o argumento de Pedro. Olha, não pode ser pessoas bêbadas porque são apenas 9 horas da manhã. Mas, irmãos, pare para pensar, vamos parar para pensar
na mentalidade das pessoas a qual Pedro está se dirigindo para explicar sobre a descida do Espírito Santo e seguir anunciando Jesus para o povo. Se a gente voltar um pouquinho no texto que a gente não leu agora, versículo 12 e 13 de Atos 2, Atos 2, 12 e 13, diz que as pessoas que viram aquele fenômeno das línguas, a reação de algumas pessoas foi a seguinte: todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Versículo 13: outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então percebamos aí o seguinte, irmãos: algumas pessoas, diante do que acontece no meio do povo de Deus, algumas pessoas de fora zombam da gente, zombam do nosso jeito de ser, zombam da nossa fé, zombam do que acontece no nosso meio, zombam do nosso estilo de vida. Outros, eles estão simplesmente assim, meio incrédulos, meio alienados, ou até mesmo com um coração desejoso de entender o que está acontecendo. O que se passa no meio desse povo? Que diz aí o versículo 12 que todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Então percebam, irmãos, nós temos duas reações diferentes. Uns aproveitam o momento para zombar, debochar ali do povo de Deus. Eles estão bêbados. Outros, irmãos, eu diria que pode até haver um grau de sinceridade. Eles estão querendo entender o que está acontecendo. E alguém precisa explicar a eles. E eis a grande questão, irmãos. Pedro se levanta, então, para explicar a quem? Os que estão com dúvida apenas? Não, aos zombadores também. Pedro se levanta para dar uma explicação que está acontecendo a pessoas que simplesmente querem debochar da fé. Pedro se levanta para poder explicar o que está acontecendo para pessoas que estão ansiosas, querendo saber o que aconteceu. Então, irmãos, nós cristãos, nós temos que estar sensíveis à sociedade a qual fazemos parte. Existem pessoas que desconhecem o que a gente conhece. Existem pessoas que ainda não têm o Espírito Santo. Então, algumas delas vão zombar. E nós precisamos ter paciência com elas, porque elas ainda não receberam o Espírito Santo. O Espírito que os convence da verdade. Então, o que eles olham no meio do povo de Deus, para eles não passa de simplesmente loucura. Outros estão com o coração, com os corações desejosos de aprender, de entender. Por que esse povo é desse jeito? Por que esse povo segue um livro antigo? Por que esse povo fala de um Deus que não se vê? Por que esse povo fala de um homem que voltou dos mortos, que nasceu de uma virgem, que fez milagres, e acreditam que esse homem é o Deus deles? Que ele veio e que ele vai voltar? Por que essas pessoas acreditam em coisas sobrenaturais do passado e que, se o Deus deles quiser, pode fazer também hoje? Então, existem pessoas com o coração aberto, existem pessoas com o coração fechado, existem pessoas irônicas, existem pessoas de todos os tipos reagindo àquilo que nós somos. Existem pessoas se voltando contra a gente. E cabe a gente entender que, uma vez que o Espírito Santo nos foi dado, nós temos autoridade para poder explicar o que nós vivemos, o que nós recebemos. E a gente pode fazer isso, irmãos, com uma consciência tranquila, porque é o seguinte: basta a gente fazer, porque quem vai convencer aquele coração a qual nós pregamos aos ouvidos deles é o Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho condições de convencer uma pessoa que está zombando da minha fé. Amém, irmãos? Você não tem condições mesmo, então vai lá e pregue, porque é o Espírito Santo quem pode. Fazer uma coisa difícil, entendendo que existe um Deus que faz coisas impossíveis, irmãos,
nos ergue, nos levanta a fazermos aquilo que Ele quer. Por isso que Pedro, ele se ergue, ele se levanta no meio dessa multidão. E o que ele vai falar então? Vai prosseguir falando, versículo 15. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Porque tinha gente dizendo que eles estão bêbados. O argumento já falei, né? Para a época de Pedro podia valer, para a gente hoje complicaria. A resposta de Pedro. E existiam pessoas falando, o que está acontecendo? O que é isso aí? Pedro vai responder também para essas pessoas. Versículo 16. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Você que está com o coração aberto para querer saber o que aconteceu aqui nesse ambiente. Essas pessoas conseguindo falar idiomas que elas não tinham falado antes. E a mensagem de Deus sendo entendida a outras pessoas. E aí então Pedro vai citar a profecia de Joel. No versículo 17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Irmãos, Pedro ele só faz uma alteração em relação à profecia de Joel. Porque Pedro diz assim, e acontecerá nos últimos dias. A profecia de Joel diz, e acontecerá depois disto, relatando alguns eventos que foram profetizados também por Joel. E Pedro já coloca aí, no poder do Espírito Santo, de que esse momento em que Joel tinha profetizado são os últimos dias. Os últimos dias, irmãos, para o judeu, era o período do Messias. O Messias a qual Pedro já tem certeza que já veio. Na linguagem cristã, acerca do fim dos tempos, os últimos dias, ele pode ser, irmãos, não vai ter muita alteração. Não. Alguns vão dizer que os últimos dias é o período entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta. Outros vão dizer que os últimos dias é o que foi inaugurado aqui em Pentecostes, a descida do Espírito Santo até o retorno de Jesus Cristo. Eu creio, irmãos, que não altera muita coisa se a gente dizer que os últimos dias é do Pentecostes até Jesus, a volta de Jesus, ou da primeira vinda de Jesus até a sua volta. Seja como for para a gente, nós estamos dentro desses últimos dias. E o que acontece nos últimos dias? Toda a igreja é batizada no Espírito Santo. Algumas traduções vêm dizendo assim, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A Nova Almeida atualizada, que é o texto aqui que eu usei nessa manhã, diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. No sentido que todo tipo de ser humano recebe o Espírito Santo. Não existe uma classe especial de pessoas. Não quer dizer, irmãos, que todos os seres humanos recebem o Espírito Santo, porque quem recebe o Espírito Santo confessa Jesus como Senhor da sua vida. Mas o que Pedro vai afirmar aqui, segundo a profecia de Joel, é que não existe, por exemplo, dentro da igreja, um tipo de pessoa privilegiada que tem o Espírito Santo, enquanto outras não têm. E isso é afirmado também, irmãos, pelo apóstolo Paulo. Se a gente ler lá em 1 Coríntios 12, 12 e 13, vamos ler juntos aí, 1 Coríntios 12, 12 e 13, onde o apóstolo Paulo ele fala acerca da igreja como um corpo que tem muitos membros. Então nós vamos ter funções, nós vamos ter dons diferentes, mas somos partes do mesmo corpo e servimos no mesmo propósito. De que quando se fala que vai se derramar sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, abrange pessoas de diversas nacionalidades, pessoas de diferentes classes sociais. Não é apenas sobre os homens, mas é sobre os homens e as mulheres. Não são apenas sobre os adultos, mas desde a criança. Na verdade, a Bíblia diz, antes mesmo de Pentecostes, que João Batista já era cheio do Espírito Santo na barriga de sua mãe. Então, o Espírito Santo ele é abrangente. E o que acontece, irmãos? Paulo falando acerca da igreja. Porque assim como, vamos ler juntos, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 12, 13. Irmãos, isso aí é um ponto que diferencia muito a forma como algumas igrejas veem em relação às outras. Algumas igrejas defendem que todos recebem o Espírito Santo, mas existe uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. É a forma como os pentecostais, em geral, creem. Na nossa forma de ver, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo marca a verdadeira conversão da pessoa. E esse texto do apóstolo Paulo é um texto que a gente usa para isso, porque no versículo 13 ele fala: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Alguns então descrevem que receber o dom de línguas seria o que marca a pessoa batizada com o Espírito Santo. Mas Paulo, ele em Coríntios, se os irmãos lerem a carta de Coríntios, vão ver que Paulo diz que nem todos falam em línguas. Recebemos dons diferentes, e o dom de línguas é um desses dons. Mas quando ele fala sobre ser batizado com o Espírito Santo, ele não fala que pessoas de uma determinada classe de dom receberam o Espírito Santo, mas de que todos nós fomos batizados em um só corpo. Embora, irmãos, eu sou da defesa que eu não fico muito argumentando, discutindo com os irmãos pentecostais sobre o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Porque alguns até usam uma nomenclatura diferente sobre ser batizado com o Espírito, ser batizado no Espírito. Não vou falar sobre isso aqui nessa manhã. Vou simplesmente declarar a forma como a nossa igreja crê. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo sela a nossa conversão em Cristo. Mas aquelas pessoas em Atos dos Apóstolos, lá em Pentecostes, já eram convertidos e receberam o Espírito Santo naquele momento, porque ali marca o início, irmãos. Então existem vários eventos em Atos dos Apóstolos que marca que o Espírito Santo foi descido para pessoas de diversas nacionalidades, não apenas sobre os judeus, sobre o início de uma nova caminhada do povo de Deus, do agir de Deus, de uma novidade do Senhor na vida das pessoas. Porém, hoje nós podemos afirmar, com base em 1 Coríntios 12, 13, de que todo cristão verdadeiramente convertido a Jesus, falei aqui várias vezes a mesma coisa, é batizado com o Espírito Santo, até porque sem o Espírito não há o convencimento da verdade. Eu falei que eu não fico discutindo, irmãos, acerca de batismo com o Espírito Santo com os irmãos pentecostais, porque eu creio uma verdade junto com eles, que nós precisamos continuamente buscar o Espírito Santo para ser cheio. O que eu diferencio em relação a eles é o que eles chamam de ser batizado com o Espírito Santo, para a gente significa ser cheio do Espírito Santo, que são outras experiências. A diferença, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência que você vai ter uma segunda vez e pronto. Ser uma segunda bênção e pronto, mas ser cheio do Espírito Santo é uma busca constante por toda a nossa vida. Então, o fato é, irmãos, que todos os cristãos estão juntos. Independente da nomenclatura que a gente usa. Uns usam batismo com o Espírito Santo no começo, outros usam batismo com o Espírito Santo no meio. O fato é, todos entendemos que precisamos do Espírito Santo no começo da caminhada, seja o nome que a gente dê para isso. Precisamos do Espírito Santo em toda a nossa caminhada e precisamos buscar ser cheios dele para cumprirmos os propósitos de Deus, para experimentarmos da doce e maravilhosa presença de Deus. Agora, irmãos, o que é chato demais é, às vezes, na igreja, pessoas que se dizem extremamente espirituais, que querem se intitular mais espirituais que as outras, mas que na prática do amor são uma tragédia. E às vezes eu vejo na igreja, irmãos, discussão.
que é mais importante, o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo ou o fruto do Espírito? Aí aquilo, mas a pessoa ele fala que tem um dom tal, é o super espiritual, mas cadê o amor, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade? A pessoa não tem nada. Aí que espírito capenga é esse que dá dom, mas não dá fruto? Irmãos, por que a igreja vai ficar discutindo, o fruto é mais importante do que o dom? Mas o que adianta ter o dom se não tiver o fruto? Irmão, para que a gente vai discutir o que é mais importante acerca daquilo que Deus deu para a gente? Não existe mais importante, tudo é importante. Tudo. Porque às vezes se a pessoa tiver o fruto e não tiver o dom, se ela disser, mas eu tenho o fruto do Espírito, mas ela não enfatizar o dom que ela tem para praticar esse dom, é uma pessoa muito boazinha, muito legalzinha, um amorzinho de gente, mas é inútil. E não é assim no reino de Cristo. Então os dons são importantes. O fruto é importante. Precisamos praticar os dons que o Senhor nos deu, ou o dom que o Senhor nos deu. E precisamos viver o fruto do Espírito, porque é o Espírito agindo na gente. É o que marca que somos, de fato, pessoas que têm o Espírito Santo, quando vivemos em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As 9 partes aí que compõem o fruto do Espírito Santo. Então, irmão, não adianta a pessoa ficar batendo no peito de que é muito espiritual, de que faz isso, que faz aquilo, mas a pessoa é indiferente, interesseira, omissa, faz tudo apenas para a sua própria glória. Irmãos, a gente não tem que se gabar de nada. Jesus mesmo disse, pelos frutos serão conhecidos. Então, a pessoa não precisa falar que passou muito tempo com Deus. A gente reconhece uma pessoa que passa tempo com Deus. A gente reconhece uma pessoa de oração. Ela não precisa dizer que ela ora. A gente vê pelos seus frutos, a gente vê por quem ela é, a gente vê pela presença do Espírito Santo na vida dela. E aí, irmãos, a gente tem que tomar cuidado nessa questão que envolve o Espírito Santo, a gente não se encaixar em 2 classes de pessoas que agem contra a verdadeira espiritualidade. A gente pode criar até mais classes de pessoas, mas eu vou destacar aqui 2 que vêm na minha mente. Primeiro, os zombadores. Pedro em nenhum momento falou para aqueles irmãos que falaram em idiomas diferentes, que os de fora disseram para eles estão bêbados. Pedro em nenhum momento falou para aqueles irmãos o seguinte, olha só, maneira aí, porque senão vão ficar zombando da gente. Não, Pedro foi ensinar os zombadores o que estava acontecendo. Pedro não falou para os irmãos que eles tinham que mudar o jeito deles de ser, a postura, uma vez que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles vão ser do jeito que o Espírito Santo quer que eles sejam. Os zombadores é que precisam entender o que está acontecendo. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a gente não pode ter vergonha de admitir que acreditamos nos cumprimentos das profecias. Nós não devemos ter vergonha de agir conforme o Espírito Santo quer que a gente haja, das nossas emoções, da nossa fé, do que a gente experimenta de poderoso em Deus. Irmãos, um testemunho meu aqui particular, eu sou extremamente tímido, eu cresci com uma timidez imensa. Sempre que eu tinha que falar em público, embora na igreja, desde criança e adolescente, eu já liderava alguma coisa, dirigia alguma reuniãozinha, uma coisa que seja, mas eu tremia assim, muito. Quando eu aprendi a tocar baixo, as pessoas quase que me empurraram, eu fui arrastado para o baixo, porque eu não queria ir para frente e ficar na frente tocando, porque as pessoas iam me ver. Alguém me pegou pela mão, me botou no lugar, pegou o baixo, botou assim em cima, e o baixo era meu, mas eu não pegava ele para tocar. Vergonha. Irmãos, e às vezes eu oro aqui, prego, e eu me empolgo, eu faço um monte de coisa, eu faço um monte de negócio aqui, não sei o que lá, irmãos, você não sabe como eu morro de vergonha quando eu chego em casa. Eu chego em casa morto de vergonha do que eu fiz, do que eu falei, da forma como foi as coisas. Mas, irmãos, aí eu penso, eu vou me conter.
Mas não consigo. Porque eu não tenho que ser do jeito que eu era, do que eu acho que eu deveria ser. Eu tenho que ser do jeito que o Espírito Santo quer que eu seja. Se eu deixasse a minha timidez vencer, eu nunca estaria aqui pregando a palavra. Eu nunca falaria do amor de Jesus para ninguém, nem que fosse para uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha, bem, vamos lá, né? Vocês entenderam, né? Entenderam até excessivamente. O que acontece, irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer parte dos zombadores, que zomba da fé dos irmãos, que debocha. Irmãos, a gente tem que se dar... Às vezes as pessoas perguntam para mim algumas coisas de movimento de outras igrejas. Já perguntaram para mim assim, pastor, como é que é esse negócio quando a pessoa cai no espírito? Eu falei assim, olha, a gente não vê na Bíblia uma coisa dizendo assim sobre cair no espírito. Mas o que o senhor acha disso? Eu falei assim, pergunta para quem caiu. Eu nunca caí, então não sei como que é. Se um dia acontecer comigo, eu posso te responder, mas agora, eu não sei. Ah, mas você acha que é de Deus? Eu falei assim, olha, irmãos, eu não vejo isso como uma prática clara na Bíblia Sagrada. Pelo menos assim, vou dizer clara, para não dizer que não há. Ah, mas o senhor acha disso? Eu falei assim, irmãos, vou dizer uma coisa para você, mesmo sendo pastor, eu me dou ao direito de não saber todas as respostas. Embora Gamaliel, irmãos, a gente não sabe se Gamaliel, mestre de Paulo, se converteu, mas quando começaram a perseguir os apóstolos, Gamaliel, que era um homem importante no Sinédrio, que era um grupo lá de homens poderosos judeus, Gamaliel fala, olha, se levantou outros homens aí dizendo que eram Messias, e tudo o que eles fizeram caíram por terra, eles morreram. Agora é esse Cristo, Jesus. Deixem esses homens que são seguidores deles irem. Se essa obra não for de Deus, ela vai morrer. Mas e se for de Deus? Vocês podem estar lutando contra Deus. Eu não sei se Gamaliel se converteu a Jesus, porque depois não fala mais nada de Gamaliel, irmãos. Ele era o mestre do apóstolo Paulo. O que a gente vê é que Paulo não aprendeu isso com o mestre, porque Paulo saiu perseguindo a igreja. O mestre dele disse, olha, é aquela coisa, irmãos, dos jovens acharem que sabem mais do que os anciãos. O ancião lá, antigão, Gamaliel, falou, não persigam eles. Vocês podem estar perseguindo uma obra que é de Deus. Paulo, que era um dos o aluno mais famoso do Gamaliel, o que ele fez? Saiu perseguindo, não deu ouvidos ao seu mestre, saiu perseguindo a igreja. Então, irmãos, tome cuidado. Irmãos, existem muitas expressões ditas do Espírito Santo em outras comunidades que a gente fica sem entender. Então, se dê ao luxo de simplesmente não entender. Eu não preciso responder. Irmãos, me perguntou uma coisa da Bíblia, eu vou lá buscar a resposta. Agora me respondeu uma coisa que acontece em outro lugar, que eu não entendo. Eu me dou ao direito de dizer, eu não sei. Para não correr o risco de, às vezes, estar se voltando contra algo que Deus possa ter dado àquelas pessoas, ainda que eu não veja de uma maneira clara dentro da revelação da Escritura Sagrada. E quanto mais a isso, não quer dizer que a gente não possa conversar, debater o assunto. Mas, irmãos, uma coisa é debater o assunto, outra coisa é zombar. Então, tome cuidado para não entrar no grupo dos zombadores. É claro que zombadores, irmão, não quer dizer fazer piadinha. A gente, às vezes, irmãos, quer ser também sério demais. A gente faz piadinha da gente mesmo. Eu tento rir muito de mim mesmo, para que eu não dê o gostinho para os outros rirem de mim. Então, antes que os outros riam de mim, eu prefiro eu começar a rir de mim.
E às vezes não quer dizer que seja uma zombaria. É claro que às vezes há limite, mas tome cuidado. Segundo, além dos zombadores, aqueles que vivem debochando da fé de irmãos diferentes, de comunidades diferentes, e às vezes até dentro da própria igreja. Porque alguns podem achar que irmãos são fanáticos quando vê o irmão adorando. E zomba do jeito de ser do irmão. Tome cuidado, irmãos, porque muitas vezes quem zomba é o que não está entendendo, é o que está sem o Espírito Santo, porque as pessoas que disseram que os irmãos estavam bêbados e zombaram deles eram justamente os que não tinham o Espírito Santo, por isso zombavam, porque não entendiam do que estava acontecendo. Agora, segundo, além dos zombadores, outra classe que a gente tem que tomar cuidado é dos super espirituais. Já falei aqui, repito, irmãos. Já falei nessa mensagem, mas só para dar essa ênfase, repetir. Tome cuidado para não entrar na turma dos que se acham mais espirituais do que os outros. Dos que se acham os únicos espirituais. Isso é uma coisa que sempre aconteceu, irmãos. Tem até uma frase antiga de Lutero, como... Eu botei a água na boca e falei como se estivesse com um microfone. Como isso sempre existiu, existiu uma classe de pessoas de achar que eles é que tem mais do Espírito Santo, ou somente eles têm o Espírito Santo. E uma das expressões do Espírito Santo foi no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desceu em Jesus na forma de quê, irmãos? De uma pomba. E tem uma frase famosa de Lutero, que ele fala acerca desses super espirituais da época dele. Os únicos que achavam ter recebido o Espírito Santo, ele fala, esses aí pensam que engoliram o Espírito Santo com pena e tudo. Quer dizer, os que acham que receberam a pomba, que é o Espírito Santo, e só eles, engoliram até as penas e ficou só para eles mesmos, para mais ninguém. Irmãos, quantas pessoas se acham super espirituais e fazem uma vergonha no Evangelho, não têm amor, não têm sensibilidade, são omissos, são indiferentes, se acham super espirituais. Irmão, eu digo o seguinte, a igreja tem um monte de gente que se acha muito conhecedora, muito espiritual, mas na hora que a gente está aqui ralando, cadê esse irmão? Muito conhecedor da Bíblia, ele só não leu a passagem que Jesus lava o pé dos outros. Ele só não leu a passagem que Jesus estava em tudo quanto é canto, ajudando as pessoas. Ele só não leu a passagem que Jesus estava em qualquer lugar, com qualquer tipo de gente. Ele só não aprendeu que Jesus trabalhava o dia inteiro. Ele só não aprendeu que Jesus servia seus irmãos. Mas entende muito da Bíblia e tem muito Espírito Santo. Meu irmão, não vem se gabar de nada, não. Mostre. É o que Tiago desafiou pessoas da sua época. Mostre-me essa sua fé sem as obras, que com as obras eu mostrarei a minha fé. O cristão não precisa ficar dizendo que tem fé, que ora muito, que jejua muito, que busca muito, que lê muito, que estuda muito a Bíblia, a teologia, que incessantemente há qualquer tipo de busca, seja espiritual, em oração, no estudo, seja o que for, em jejum. Não precisa ficar reafirmando a sua fé. Pratique essa fé, é o que Tiago diz, e as pessoas virão. Seja uma pessoa zelosa de boas obras. Seja uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa. É o que Tiago fala, que com as obras, a sua fé será vista. Então Pedro está dizendo para a gente aí, irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo, e acontecerá, versículo 17, nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Pessoas, irmãos, de todas as faixas etárias, percebam, filhos, filhas, jovens, velhos, pessoas de classes sociais diferentes, até sobre os servos e as servas. Sexualidade, homens e mulheres, tudo lá, filhos e filhas. E a questão é o seguinte, irmãos, os
crentes cheios do Espírito Santo se colocam para o serviço de Deus. Irmãos, eu particularmente não acredito que, por exemplo, o texto significa o seguinte: os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Não, ter visão é coisa de jovem. Os velhos sonham. Sonhar é coisa de idoso. Irmãos, eu creio que o seguinte, é uma questão de dizer que o Espírito vai ser derramado sobre filhos e filhas, sobre jovens, sobre velhos e sobre servos e servas. E essas pessoas que receberão do Espírito Santo, elas profetizarão, elas terão visões, elas sonharão. Não quer dizer que só o jovem tem visão e só o velho sonha, não. Os jovens podem sonhar, o jovem pode profetizar, até porque é o seguinte, irmãos, é o que o Espírito Santo quer fazer em nós. Então não quer dizer o seguinte, não se refere a uma classe aqui de pessoas que elas apenas vão ter essa dádiva do Espírito Santo, mas todos nós podemos experimentar das manifestações do Espírito Santo e sermos usados por Ele para toda boa obra. A questão é, todos os tipos de pessoas cheias do Espírito Santo serão usados para toda boa obra de Deus. Seja em profecia, seja em visões, sejam em sonhos, pregando o Evangelho. E, irmãos, a verdade é que Paulo fala de que tudo que o Espírito Santo faz, ele dá uma ênfase muito forte à profecia. Alguns pensam que profecia apenas prevê o futuro, irmãos, mas profecia, acima de tudo, é manifestar ao mundo as grandezas de Deus e a vontade do Pai. É transmitir ao mundo o que Deus quer falar a elas. Por isso nós somos chamados a profetizar. E percebe, irmãos, profetizar é uma coisa que está lá. Filhos e filhas profetizarão, servos e servas profetizarão. Percebam que a profecia, ele inicia a classe de pessoas e a profecia encerra. E a profecia abrange filhos e filhas. Irmãos, quem aqui não é filho e filha? Me diz aí. Agora, quem é filho e filha, levanta a mão. Eu não olhei, bebi água, não percebi se todos levantaram a mão, mas de repente tem algum bebê de proveta aqui no nosso meio. Mas, meu irmão, se você é bebê de proveta, você tem pai e mãe também, porque usaram o sêmen e o óvulo para fecundar. Não tem jeito. Então, é o seguinte, irmãos, todos nós somos filhos e filhas. Então, todos nós podemos receber de Deus a dádiva de profetizar das grandezas dele. Muitos irmãos aí ficam discutindo sobre que profecia, irmãos. Profecia como anunciar as grandezas de Deus. Anunciar ao mundo a vontade do Eterno. Profecias, é claro, irmãos, as profecias hoje não podem contrariar a Escritura Sagrada. Pelo contrário, deve ser o cumprimento dela, a vontade dela. Ninguém pode ir anunciar uma coisa que vai além desse livro e que contraria esse livro. Mas a gente tem que abrir o coração para entender que Deus está nos agindo por meio de nós. E sabe uma coisa que eu acho maravilhoso, irmãos, nesse texto aí? No versículo 17. No versículo 17 diz assim: os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Uma coisa, irmãos, que eu ouvi uma vez um outro pregador falando, num ambiente, às vezes o velho, vamos lá retornar um pouquinho aqui, às vezes o idoso, ele só está esperando o tempo passar, e pensa assim, bem, já cumpri, não tem mais nada para acontecer, diferente da minha vida, é só agora esperar o dia que vou partir para a glória. Mas, irmãos, num ambiente de igreja, onde os jovens têm visões, os velhos seguem sonhando. Porque um dos maiores medos de um idoso que trabalhou muito para o reino de Cristo, sabe qual é, irmãos? É ele partir e não tiver ninguém, não ter ninguém para manter a mensagem do reino proclamada na igreja a qual ele faz parte. É a pessoa que batalhou aqui nessa igreja, presbiteriana de Miguel Couto, há anos, e ele partir e pensar, será que vai seguir alguém naquela comunidade pregando o Evangelho, sendo fiel ao reino de Cristo? E aí, irmãos, quando ele já é velho, e ele vê no ambiente que tem jovens visionários, esse velho segue sonhando.
até os seus últimos dias. Os jovens terão visões e os velhos sonharão, porque eles saberão que serão usados até o último respiro, até a última batida do seu coração. E aí, irmãos, Pedro, ele manifesta também aí, citando Joel, algo da profecia que ainda há de se cumprir, irmãos. Porque diz assim, versículo 19, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Irmãos, estes eventos que envolvem aí o sol e a lua, eles estão em conformidade com o ensinamento do próprio Senhor Jesus acerca da grande tribulação, do fim da grande tribulação e do retorno do Senhor Jesus. Quer dizer, a profecia se cumpriu já a descida do Espírito Santo, filhos e filhas profetizando, jovens tendo visões, velhos sonhando, servos e servas profetizando. Se cumpriu. Isso está vivo no meio da igreja, uma igreja dinâmica, poderosa pelo Espírito Santo. Até vivendo, até aquilo que ainda há de se cumprir das Escrituras Sagradas, que é aí prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol em trevas, a lua em sangue. Se a gente vê lá o que Jesus ensinou, irmãos, em Mateus 24, 29, 31, nós vamos ver que essa profecia aí de Joel, repetida por Pedro, ela ainda há de se cumprir. Em Mateus 24, 29, 31, diz assim a palavra do Senhor Jesus: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, irmãos, é uma tribulação final que há de vir sobre a igreja, sobre a humanidade, no fim dos tempos, lá já na retinha final. E aí, quando acabar essa tribulação, diz o versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus vindo para arrebatar a sua igreja. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se lamentarão o quê, irmãos? Aqueles que não confiaram na mensagem do reino de Cristo. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então lá, irmãos, no versículo 29 aí de Mateus 24 diz, né? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então isso é algo da profecia de Joel, repetida por Pedro, que ainda há de se cumprir na volta do Senhor Jesus. Irmãos, pela graça do Espírito, esse dia da volta não será um dia de tristeza para a gente, mas um dia de grande alegria do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E até esse dia, irmãos, a igreja tem a sua missão a se cumprir, para que a salvação chegue a todo ser humano. Versículo 21 aí de Atos 2. Vamos ler juntos, Atos 2, 21. Uma palavra bem clara acerca do que precisa acontecer para que as pessoas sejam salvas. Juntos? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem será salvo? Aquele que invocar o nome do Senhor. O que significa invocar, irmãos? Invocar, de uma forma bem assim direta e clara, invocar significa pedir ajuda. E todo aquele que suplicar o socorro do Eterno, o socorro de Jesus, a ajuda de Jesus, o auxílio de Jesus, a misericórdia de Jesus, esse será salvo. E, irmãos, é maravilhosa a interpretação e aplicação prática que o apóstolo Paulo dá a essa profecia.
lá em Romanos 10, 13 e 15. Paulo repete essa profecia em Romanos 10, 13, acerca de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então diz assim, vamos ler juntos, Romanos 10, do 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Então perceba, irmãos, Paulo ele repete a profecia também. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo vai pensar, ele vai começar a levar para a gente de uma forma didática o seguinte: a igreja tem que ter como missão o fato seguinte: as pessoas precisam invocar o nome de Jesus para serem salvas. Então ele vai pegar lá todo o processo. Quem já viu aquela propaganda? Tem propaganda que às vezes mostra o produto, ele na prateleira do mercado, e vai mostrar todo o processo anterior àquele produto chegar na nossa mesa. O transporte para levar até o mercado, empacotamento, a fabricação, a matéria-prima, e por aí vai. Então Paulo vai pegar a gente lá do final e ensinar a gente a ver o que precisa ser feito lá no início. Então as pessoas precisam invocar o nome do Senhor. Diz aí o versículo 13. E o versículo 14 ele faz uma pergunta para a gente. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, para invocar, elas precisam o quê, irmãos? Acreditar. E ele segue perguntando: e como crerão naquele de que nada ouviram? Para acreditar, então, eles precisam ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, para eles ouvirem, precisa que alguém pregue. E como pregarão, diz o versículo 15, se não forem enviados? Então, precisa ser enviado. Irmãos, muita gente acha que a gente está aqui nesse domingo pela manhã para a gente fazer a vontade de Deus. E realmente você tem certeza. Você está certo nisso. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Mas sabe o que o domingo representa para a gente, irmãos? O domingo não é simplesmente o momento que a gente trabalha para Jesus. O domingo, é interessante que o domingo para a gente é uma parada meio enrolada, né? O domingo é chamado de final de semana, só que o domingo não é final de semana, o domingo é o início da semana. O que é o final de semana para a gente? Sábado e domingo. Calma aí, mas o domingo não é final de semana, o domingo é o início da semana. Só que é interessante essa forma nossa estranha do domingo. Porque o domingo, ele pode ser visto para a gente como final de semana. No sentido de que estamos aqui nessa manhã para quê? Para celebrar tudo que Deus fez por nós durante toda essa semana que passou. Até ontem, sábado. E celebrar o Deus que tem nos abençoado, o Salvador das nossas vidas. Então o domingo pode ser visto como esse final de semana, mas o domingo é o primeiro dia da semana. Porque também é o momento que estamos nos preparando para a semana que está iniciando. Para a batalha que iremos enfrentar e para cumprir os propósitos de Deus por onde Ele nos enviar durante esses outros 7 dias. Porque, irmãos, quando nós estamos aqui, nós estamos nos reunindo para nos prepararmos para o fato de que nós estamos sendo enviados. É o que eu falei na semana passada. A gente às vezes fala assim, a igreja não pode ficar presa nas 4 paredes. Irmãos, a igreja nunca fica presa nas 4 paredes. A questão é que a gente foi educado em algumas coisas, algumas visões meio distorcidas, de que para a igreja agir é o seguinte: a igreja tem que pregar o evangelho. Então, a igreja só prega o evangelho se a gente montar um ar livre, um trabalho de evangelização na rua, uma entrega de folhetos. A igreja saiu das 4 paredes. Meu irmão, quem mora nesse lugar aqui a semana toda? Aliás, vocês estão doidos para ir embora para almoçar, né? Aí vai embora para almoçar. Alguns vão voltar de noite. Irmãos, a maioria de nós vive nesse lugar aqui, nessas 4 paredes, 4 horas por semana,
2 horas no culto da manhã, 2 horas no culto da noite. Alguns moram um pouquinho mais aqui de tempo, porque são os que vêm ensaiar, são os que vêm arrumar a casa, são os que vêm preparar alguma coisa, vêm trabalhar alguma coisa, ajustar alguma coisa. Aí mora algumas horas mais do que 4 horas. Pode chegar a 5, 6, 7, 8, 10 horas por semana. Que negócio é esse de preso em 4 paredes? A questão, irmãos, é que a gente não entendeu que eu sou um enviado de Cristo. Enviado de Cristo não somos nós num bolo, simplesmente. Amanhã eu vou estar em algum lugar. E eu, nesse lugar, eu sou um enviado de Cristo. Porque as pessoas precisam invocar o nome de Jesus. Mas para elas invocarem o nome de Jesus, elas precisam acreditar. Vamos fazer aquele negócio que a gente aqui não gosta. Repita comigo. Invocar. Foi fraco, irmãos. Invocar. Mas para invocar precisa acreditar. Então vamos lá, acreditar. Mas para acreditar eles precisam ouvir. Então vamos lá, ouvir. Não ouviram não, irmãos. Ouvir. Para eles ouvirem, alguém precisa pregar, anunciar. Então vamos lá, anunciar. Anunciar. E para alguém ir anunciar, tem que ter sido enviado. Então, enviar. Enviar! Nós estamos sendo enviados aqui, irmãos, para anunciar aos ouvidos, para que as pessoas acreditem. E elas acreditarão no poder do Espírito Santo. E nós anunciamos também no poder do Espírito Santo. Então, Paulo diz assim em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Irmãos, assim nós fomos enviados pelo Espírito Santo. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Irmãos, quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo que nós queremos, irmãos, muita gente quer ser cheio do Espírito Santo, sabe para quê? Para sentir um arrepio, para sentir um fenômeno acontecendo no seu corpo. Mas, meu irmão, se essa pessoa não foi levada e enviada para anunciar aos ouvidos, para que creiam e invoquem o nome de Jesus, o arrepio talvez, irmão, não seja do Espírito, seja só do frio. Seja talvez aquele momento, tem um ventilador ligado ali. Às vezes é o vento do ventilador, e não o vento chamado Espírito Santo. Se, irmãos, qualquer expressão sensorial do nosso corpo, do ambiente que a gente está, que não nos leva a proclamar as grandezas de Deus a esse mundo, irmãos, não foi do Espírito Santo. Ao ser cheio do Espírito Santo, qual é a primeira coisa que Pedro faz, irmãos? Ele vai explicar para quem está zombando e para os que têm dúvida o que aconteceu naqueles dias. Então Pedro fala que é o cumprimento da profecia, porque o Espírito Santo desceu. E aí então Pedro começa e segue anunciando o nome de Jesus. Perceba, irmãos, o início da pregação de Pedro, apenas o início. Em Atos 2, 22, logo depois dele explicar o que aconteceu, cumprimento da profecia do Espírito Santo, ele diz assim, Atos 2, 22, Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro vai começar a anunciar quem, irmãos? Para aquelas pessoas, para os zombadores, para os que têm dúvida. Ele vai começar a anunciar Jesus, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, pode ser maravilhoso, e é maravilhoso a gente ter sensações no corpo, a gente ter coisas extraordinárias acontecendo na gente, e levar a gente a uma êxtase, seja
essa palavra usada outra, há uma emoção, há uma coisa extraordinária e boa demais. Mas, meu irmão, se a gente teve aquilo, e isso não levou a gente a proclamar o Evangelho para que as pessoas invoquem o nome de Jesus, não foi o Espírito Santo. Com certeza não foi o Espírito Santo. Com certeza. Foi só uma sensação que você pode ter, irmãos, ouvindo até a música do Roberto Carlos. Não falando contra o Roberto Carlos, poderia usar aqui qualquer cantor. Uma emoção de uma canção bonita. E que toca seu coração, te emociona. Às vezes, porque a música pode trazer uma coisa da sua vida, uma perda, um ganho, uma história. Eu lembro de um pastor testemunhando que ele estava no carro e veio uma música na mente dele. Ele tinha ficado viúvo e ele começou a cantar assim: então não vou mais chorar, uma coisa assim, eu não lembro direito o que ele falou, né? Eu sei que ele falou uma coisa que falava acerca disso, né? A música falava, então não vou mais chorar, no sentido de que ele não ia mais se entregar àquele luto e tudo. E ele veio uma parte de uma canção na mente dele e ele ficou pensando: meu Deus, Senhor, que louvor é esse? Que louvor é esse? Aí ligou para o irmão dele: fulano, eu estava aqui e Deus me deu um conforto tão grande aqui no meu coração, e veio uma canção, que um louvor aqui na minha mente, que fala assim, um trecho dele fala assim: então não vou mais chorar. Aí o irmão dele: isso é Roberto Carlos, cara. Aí ele falou: cara, Deus usou um pedaço da música do Roberto Carlos para consolar meu coração enlutado. Só que no caso dele, irmãos, por incrível que pareça, Deus usou mesmo para trazer consolo aquele trechinho da música. Só que, irmãos, um emocionalismo, é aí que se chama, né? Existe a emoção que vem pelo Espírito. Essa emoção nos leva a anunciar ao mundo as grandezas de Deus, para que eles invoquem o único nome que pode salvá-los. Se for um emocionalismo, a pessoa vai se achar o máximo da sua experiência e o mundo vai seguir perdido sem ouvir a voz do Salvador. Aleluia. Que isso não seja com a gente. Que a gente seja o povo que, cheio do Espírito, anuncie as grandezas de Deus, para que o mundo invoque o nome de Jesus e seja salvo. Aleluia!